Esse caso de sequestro aconteceu aqui no Brasil e intriga todas as pessoas por mais de 40 anos. O que será que aconteceu? Não sei da onde eu ainda tiro o ter psicológico pra essas coisas. E vocês? Tá. Vamos lá. Tudo aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1973, no dia 2 de agosto, por volta de 8 horas da noite, quando o Carlinhos, na época uma criança de 10 anos de idade, estava no sofá com a sua mãe e os seus 4 irmãos assistindo uma novela. Mas o que ninguém esperava é que rapidamente aquela cena ali viraria um filme de terror. As luzes acabaram se apagando rapidamente e um homem alto vestindo camisa vermelha apareceu pegando o Carlinhos. O homem também trancou a mãe e os outros filhos dentro do banheiro e o pai da família estava fazendo entregas em Copacabana no momento, então só chegou depois. Antes da fuga com o menino Carlinhos, o sequestrador deixou um bilhete para a família em letra caixa alta e com erros de português, pedindo um valor de resgate de nada mais nada menos que 370 mil reais. Quando o sequestro chegou ao conhecimento da polícia, as buscas começaram meia hora depois, 9 horas da noite, pelo matagal que tinha atrás da casa da família, mas nada foi encontrado e eles retomaram as investigações no dia seguinte. A comoção popular do caso foi bem grande, os bancos começaram a abrir contas correntes para que as pessoas fizessem doações para poder ajudar a família a pagar o resgate, mas o único problema é que o sequestrador nunca mais apareceu. Vários suspeitos passaram pela mão da polícia e eles chegaram a desconfiar até da própria mãe do Carlinhos, porque naquela noite que o menino foi sequestrado, ela tinha faltado a sessão de espírita que ela ia, então ali tinha alguma coisa errada, mas as investigações jamais chegavam em lugar algum. Em 1977, um detetive particular também foi contratado para cuidar do caso, e aí teve o suspeito lá, teve o suspeito aqui, mas nada do Carlinhos e nem do sequestrador. Tipo, quem era o sequestrador? Um funcionário que, segundo a polícia, tinha a ver com o caso, chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas o envolvimento dele no crime jamais foi comprovado também. Então esse caso já faz 50 anos que aconteceu e ele só nos leva a ruas e becos sem saída. É bizarro. Então o sequestro foi aleatório, teve um mandado de alguém, a família tá envolvida, onde o Carlinhos tá? E antes de você ir embora, não esquece de clicar aqui no link da minha bio se você quer fazer uma rendinha extra pelo celular. Então só clica ali pra saber. Tá, vamos lá. O tanto que vocês estão me marcando pra contar o que aconteceu com essa garota é surreal. Vocês estão com os psicológicos preparados? Antes da gente ir pro caso, deixa eu dar um recadinho da minha loja. Vocês já estão acostumados. Hoje é o último dia que você tem pra aproveitar uma promoção imperdível da minha loja. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de tênis, mas acha que comprar em outro lugar é muito caro e acaba pagando quase R$ 1.000 nele, a minha loja tá com vários modelos e com a mesma qualidade de outras marcas. E só hoje eles estão com R$ 100 de desconto. R$ 100 a menos. Vocês têm noção do que eu faço por vocês? E mais, porque se você comprar um tênis da minha loja, você vai levar de graça, totalmente de brinde pra casa, um colar algema igual ao meu, o nosso queridinho. Não para de melhorar, o frete é grátis pra todo o Brasil, você pode parcelar até 12 vezes. O brinde esgota rápido, então você tem que sair desse vídeo e garantir o seu colar. E onde? Clicando aqui no link da minha bio que vai dar acesso à minha loja. Eu vou deixar o nome aqui na tela e também nos comentários. Não perde tempo porque ela é só hoje. Agora sim, bora pro caso. Essa aqui é a Ana Bozovic, uma garota de apenas 11 anos de idade. E ela foi mais uma vítima de um massacre escolar, que é cometido na maioria das vezes nos lugares do mundo por um adolescente, e nesse caso não foi diferente. O ataque ocorreu no dia 3 de maio de 2023, na Sérvia, numa escola chamada Vladislav Hrebenika. Não sei se pronunciei certo. O crime foi cometido por esse rapaz aqui, ou melhor, essa criança, de 13 anos de idade, chamado Costa. O garoto pela manhã chega até a escola e a sua primeira vítima, onde ele mata segundos depois que ele chega, é o segurança, após mandar ele ir direto para as salas de aula. Logo após isso, ele literalmente sai atirando em todas as crianças que ele vê pela frente. O Costa, ele tinha uma lista com cerca de 15 nomes de quem ele queria tirar a vida, onde ele planejou o massacre cerca de um mês antes. O plano dele era seguir somente essa lista, mas ele acabou atirando em todos que passavam pela sua frente. Um fato muito curioso do caso é que seriam 16 nomes na lista do Costa. Porém, entretanto, todavia, Maria, ele teria riscado um dos nomes porque o garoto teria elogiado o casaco dele dias antes do crime. Ele praticou também aulas de tiro semanas antes do ocorrido e no dia do crime ele utilizou a arma do seu pai, que era legalizada. As vítimas fatais somaram 17 alunos, incluindo um professor de história e o segurança. E uma dessas vítimas foi a Ana, a garota do início do vídeo. Como eu disse, ela tinha 11 anos de idade e as outras vítimas também variavam entre 11 a 14 anos. O próprio Costa foi quem chamou a polícia depois de ter cometido o crime e ele disse para os policiais que não se arrependia de nada e falou: "Pena que não matei todos eles". Outro ponto, mas muito bizarro desse caso, é que o Costa planejou e cometeu o crime dias antes de fazer 14 anos de idade. E 14 anos de idade é a maioridade na Sérvia. Ou seja, ele cometeu o crime sendo um menor de idade para não ter que se responsabilizar e ser levado preso para a polícia, porque não pode.
O presidente da Sérvia, quando soube do caso, disse que tem chances da maioridade ter se reduzida para 12 anos de idade. O garoto acabou sendo levado para uma clínica psiquiátrica. Procurando a minha menina, minha casa rodeada de polícia. A minha menina é um anjo, só fiz questão. Tá, vamos lá. Esse caso parece aquelas famosas lendas urbanas tiradas do programa do Gugu que a gente assistia quando era criança. Ela é tão triste e ao mesmo tempo tão bizarra que vai deixar vocês em choque. Por isso que é sempre bom perguntar se os psicológicos de vocês ainda estão bem. Ou melhor, se eles estão preparados. Era por volta de 6h10 da manhã do dia 23 de junho de 1970. Um vendedor de coco típico da Praia do Pina, da zona sul de Recife, estava caminhando pela praia logo cedo e acabou esbarrando e encontrando o corpo sem vida de uma garota. O corpo, que pertencia a uma criança de mais ou menos entre 8 e 10 anos de idade, estava vestindo uma calça de adulto com as mãos e o pescoço envoltos de uma corda. O cadáver estava quase todo que enterrado na areia. Ao lado dele tinha 4 sandálias, mas nenhuma formava um par, e uma lata de sardinha aberta, aparentemente consumida, também estava ao lado do corpo. E o pior, haviam marcas de facadas por todo o corpo da criança. Um fato muito curioso do início das investigações é que o mesmo homem que encontrou o corpo da menina e chamou a polícia também foi dado como o primeiro e principal suspeito e levado para a delegacia. Isso por conta de 2 fatos. O primeiro é que quando a polícia perguntou o que ele tinha comido no dia anterior ou até no mesmo dia em que ele encontrou a menina, era a mesma comida que foi encontrada no estômago dela pelos médicos legistas. E um segundo ponto é que nos dias anteriores ele foi lavar as roupas dele numa lavanderia e as pessoas repararam que tinham várias manchas de sangue na camiseta dele. Então isso levantou um alerta para a polícia. Porém, entretanto, todavia, Maria, por mais que essas suspeitas existiam para cima deste homem, no dia 30 de junho, um outro cara foi preso pela polícia por ter confessado o que tinha feito com a garota na praia. Esse homem, chamado Geraldo, disse que atraiu a menina até a praia oferecendo dinheiro para ela, abusou sexualmente e depois golpeou ela utilizando uma faca. Ele também disse que estava bêbado e não tinha intenção de realmente matar a garota. Mas pouco tempo depois, infelizmente, depois de ter confessado tudo para a polícia, ele acabou dizendo que na verdade ele foi coagido por outras pessoas para ter confessado aquilo e que ele estava com medo e na verdade ele não tinha nada a ver com o caso. E aí que os policiais se viram voltando pra estaca zero. Agora um ponto interessante, não sei se vocês perceberam, mas até agora eu não disse qual era o nome desse corpo encontrado na praia. Isso porque, além da menina não ter uma identidade carregada com ela, durante o tempo inteiro que o corpo ficou no Instituto Médico Legal e na polícia durante as investigações e tal, ninguém deu conta do desaparecimento da menina ou ninguém foi reportar sobre o desaparecimento dela. Ou seja, ninguém procurou pela garota. E por isso a polícia então enterrou a menina como sendo indigente e ela ficou conhecida como a menina sem nome. Até hoje, a sepultura dela em Santo Amaro é uma das mais visitadas pelas pessoas. Até por conta de toda a repercussão que o caso teve na época e mesmo assim ninguém ter procurado a menina. Hoje em dia, várias flores, brinquedos são colocados na sepultura em homenagem a ela. Mesmo o corpo da menina ter sido encontrado pela polícia, fica aquela grande dúvida na minha e na sua cabeça. Quem era ela e o que realmente aconteceu? A motivação do crime. Essas garotas aqui são a Laurie e a Ashley, e em dezembro de 1999, elas desapareceram após um incêndio que aconteceu na casa onde elas estavam. O corpo das duas, com vida ou sem, nunca mais foi encontrado. Mais um caso não solucionado, mais uma noite sem dormir. No dia 29 de dezembro de 1999, final de ano, era aniversário de 16 anos da Ashley. E a Laurie, como era muito a sua amiga, pediu a permissão dos pais para que passasse a noite na casa da amiga comemorando seu aniversário. Por volta de 5h30 da manhã, já da virada do dia 30 de dezembro, os vizinhos ligaram para a polícia dizendo que a casa da família da Ashley estava pegando fogo. E o pior, quando os policiais e os bombeiros chegaram no local, foi dado como um incêndio criminoso. Dentro da casa, eles encontraram o corpo da Kate, a mãe da Ashley, baleada na cabeça. De início, então, os policiais pensaram que o pai da Ashley teria baleado sua esposa, colocado fogo na casa e, em seguida, levado as meninas para longe. Mas no dia seguinte, sem a polícia, os pais da Laurie foram na esperança de encontrar alguma coisa sobre a sua filha no local do crime. Enquanto eles estavam andando pelos escombros, eles pisaram no que parecia outro corpo. E esse corpo, quando examinado, pertencia ao pai da Ashley. Ou seja, a primeira hipótese descartada. Então, os corpos dos pais da Ashley foram encontrados, mas e as duas? Onde elas estavam? Várias suspeitas e ninguém preso. E até hoje, nenhum sinal da Ashley nem da Laurie. Onde as meninas estão? Nesta casa não existem fantasmas, um puro recuerdo de tiempos ajenos.
Tá, vamos lá. Tem situações que eu me recuso a acreditarem que aconteceu. Porque na minha cabeça simplesmente não faz sentido. No final do vídeo vocês vão concordar comigo. Dessa vez o psicológico tem que ser preparado e 3 vezes mais do que o normal. A Olivia e a Ana eram 2 irmãs de 6 e 1 ano de idade, respectivamente. E no dia 27 de abril do ano de 2021, o seu pai, o Gimeno, buscou as crianças para levá-las para jantar. Os pais das meninas eram separados, então naquela tarde o Gimeno passou primeiro na casa da ex-mulher para buscar a filha mais nova, a Ana, e mais tarde passou na escola da Olivia, que ficava localizada nas Ilhas Canárias, em Santa Cruz de Tenerife. Ele segue viagem então com as meninas até um outro município, só que, aí que vão começar os problemas. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Gimeno foi flagrado por câmeras de segurança em um local específico de Tenerife. Porém, entretanto, todavia, Maria, ele estava sozinho, sem nenhuma das meninas. Então, peraí, como ele foi viajar com as meninas e apareceu sem elas horas depois? Esse foi o primeiro alerta, então, de que algo estava errado. Logo depois, segundo as autoridades, o Gimeno fez uma viagem até um barco que estava encostado na marina de Tenerife e colocou 6 malas lá dentro. A investigação da polícia aponta que ele fez 2 viagens com esse barco e 2 horas depois ele voltou para terra firme. Mas ele voltou sem as malas que ele tinha colocado no barco. Ele fica encostado, então, carregando o celular durante um tempo e horas depois ele parte com o barco novamente, mas ele nunca mais volta. Sim, o Gimeno desapareceu. E as crianças também. O barco do Gimeno, então, foi encontrado sem ninguém dentro e sem âncora alguma no dia seguinte no sul de Tenerife pelas autoridades. Já no dia 7 de junho, outros vestígios do pai, e possivelmente das meninas também, foram encontrados, que era uma garrafinha de comprimidos e um edredom. Com essas informações e pequenas pistas que iam aparecendo, a polícia ficava cada vez mais focada em descobrir onde estava o pai com as filhas. Então, depois de mais operações, investigação vai, investigação vem, um corpo foi descoberto a mais de 1.000 metros de profundidade do oceano. E mais tarde, infelizmente, esse corpo foi confirmado como sendo de uma das meninas, a Olivia, a mais velha. A menina estava dentro de uma das malas e presa a uma âncora. A Beatriz, a mãe das meninas, chegou a comentar nas redes sociais que achava que tudo isso passava de uma encenação do Gimeno, de uma forma de provocar ela. Como eles estavam naquele processo de divórcio, talvez o Gimeno teria feito uma encenação para provocar a Beatriz, envolvendo as meninas, e que tudo não se passava de um teatro. Mas depois que o corpo da Olivia foi encontrado, ela nunca mais pronunciou na internet. E junto com isso, o Gimeno e a sua filha mais nova, a Ana, nunca também foram encontrados. Sim, já vai completar 3 anos do ocorrido e não se tem nenhum sinal sequer da Ana e do Gimeno. A polícia e as pessoas creem que ele teria tirado a sua vida, depois de ter provavelmente assassinado também a Ana e a Olivia, e que talvez os corpos dos dois nunca mais sejam encontrados. É bizarro a gente pensar que a pessoa que tinha que estar dando carinho e cuidando da gente faz uma coisa dessas. E olha que eu nunca fui tão marcada pra contar algo como o que está e vem acontecendo dentro da ilha de Marajó. Tá, vamos lá. Hoje que a gente vai descobrir o que é essa ilha de Marajó e quais crimes estão ligados a ela. Pra gente não começar a falar do caso e ter que interromper ele pra não misturar as coisas, deixa eu dar um recadinho rapidinho. Nossos queridos colares de algema foram colocados no novo estoque dentro da minha loja, então se você ainda não garantiu o seu, essa é a hora. E o melhor, agora tem novos modelinhos também, que com certeza você vai amar. E pra ficar ainda melhor, na compra de 2 colares de algema, você leva 2 de brinde totalmente de graça. Ou seja, 4 colares pra casa. Pra você dar de presente pra quem você quiser. Essa promoção é ilimitada e já ela vai acabar porque os estoques vão terminar. Então aproveita, porque o frete é grátis pra todo o Brasil, você pode parcelar até 12 vezes, não perde tempo. Depois desse vídeo, você vai clicar aqui no link da minha bio, vai ter acesso à minha loja, vou deixar o nome nos comentários e passando aqui na tela também. Agora sim, a gente vai pro caso. A ilha de Marajó fica localizada no norte do Pará, a mais ou menos 140 quilômetros de Belém. Ela é conhecida pelas suas praias desertas que têm características bem parecidas com a Amazônia. Foi no ano de 2006 que alguns relatos de pedofilia e exploração sexual de crianças que estavam acontecendo supostamente dentro da ilha de Marajó vieram à tona e o inquérito policial foi iniciado pela Comissão dos Direitos Humanos. E de acordo com os documentos liberados naquela época, a exploração sexual dessas crianças tinha a ver com os políticos locais. Então, os aliciadores, as pessoas envolvidas nesse crime, levavam as crianças, as garotas, para se prostituir
em Belém, na ilha, e logo após elas eram levadas supostamente para a Guiana Francesa. Esse caso, tudo que acontecia dentro da ilha acabou sendo abafado, porém, entretanto, todavia, Maria, anos depois, em outubro de 2022, mais especificamente dia 8, a ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, a Damares, foi até um culto evangélico e comentou sobre o que estava acontecendo. Ela relatou que as crianças que eram pegas para esses tráficos e essas explorações sexuais tinham os dentes arrancados para poder facilitar o oral. Nisso, as autoridades do Pará vieram pedindo para que a ministra trouxesse provas concretas do que ela estava falando era realmente real. Mas essas provas nunca apareceram. Após esse bafafá todo, as pessoas nas redes sociais estão pedindo um posicionamento político das pessoas envolvidas nisso sobre o que está realmente acontecendo na ilha de Marajó. Uma pessoa até comentou que depois de ver tantos vídeos sobre, precisa entender realmente o que está acontecendo. Atualmente, a ilha de Marajó é assistida pelo Programa Cidadania de Marajó, e esse programa tem como intuito combater a exploração sexuais de crianças dentro da ilha. Essas são as informações que a gente tem até então de tudo isso que tá acontecendo desde lá de 2006. Mas é claro que se alguém aí tiver alguma informação que eu não comentei sobre e saber do assunto, pode deixar nos comentários que eu vou estar olhando. Precisamos falar sobre o serial killer que ficou conhecido como nada mais nada menos que o cortador de bundas. Ou cortador de nádegas. Tá, vamos lá. Meu Deus, Maria, esse vídeo é uma fic? Não, esse cara realmente existiu. E a gente vai saber da história dele agora. Mas só antes da gente ir pro caso, deixa eu dar um recadinho da minha loja. Os nossos queridinhos colares de algema foram colocados novamente no estoque. Ele tá com vários modelinhos, então se você ainda não garantiu o seu, essa é a hora. Até porque a promoção da vez é imperdível. Na compra de 2 colares de algema, você vai levar 2 completamente de graça e de brinde. Ou seja, 4 colares pra casa. Pra você conseguir dar pra quem você quiser. Além disso, pra ficar ainda melhor, o frete é grátis pra todo o Brasil. Você pode parcelar em até 12 vezes ou até pagar no Pix. O link da loja tá aqui na bio, vou deixar o nome passando na tela aqui e nos comentários também. Depois desse vídeo, você vai me prometer que você vai clicar pra ir pra loja. Ah, e a última coisa. Sábado e domingo estejam aqui comigo, porque eu tenho uma surpresa pra vocês. Soltei no ar. Agora sim, bora pro caso. Pois é, nos anos 80, um bairro chamado José... Ih, gente, eu tô sozinha em casa. Esse bairro foi construído em 1970 e fica localizado nos limites ali de Fortaleza com Maracanaú. Nessa mesma época, os habitantes dali foram tomados pelo medo de um homem, um serial killer, que cortava a bunda das mulheres enquanto elas dormiam. Sim, isso realmente aconteceu. Ou seja, ali de 1985 até 1987, o bairro ficava 24 horas em completo alerta. A polícia, por exemplo, ficava na frente da casa das mulheres para que o serial killer, usando um estilete, não invadisse durante a noite e cortasse as nádegas delas. Ninguém trabalhava mais, as mulheres não saíam de casa e muito menos dormiam. As famílias e as mães ficavam parados na frente da residência, com cacetetes na mão e sem cochilar, porque a qualquer momento esse homem poderia aparecer. Foi uma época de terror que tomou conta por todo o bairro. Todas as noites, os moradores da região faziam um rodízio entre as pessoas para ver quem comia e quem ficava acordado. Quem comia e quem ficava acordado. Um fato muito curioso é que os furtos e os assaltos nessa época também diminuíram, porque os bandidos tinham medo de serem confundidos com o maníaco. Mas afinal, Maria, quem era esse homem? No dia 6 de fevereiro de 1987, Francisco Evandro de Oliveira, de 26 anos, foi preso e confessou todos os crimes. E ainda se colocou na disposição de identificar com a polícia todas as casas que ele tinha invadido. As vítimas do Francisco dizem até hoje que foram mais de 30. Porém, como as mulheres tinham medo e vergonha de irem até a polícia se queixar do crime, por ser algo um pouco mais íntimo, um crime um pouco mais vergonhoso para elas, apenas 3 foram até a delegacia e tomaram coragem de dizer o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, a multidão do lado de fora da delegacia estava só esperando o Francisco sair para poder linchá-lo. 20 dias depois de preso, o Francisco foi assassinado por um outro detento dentro da prisão e ninguém sabe o motivo. Porém, entretanto, todavia, Maria, até hoje os moradores da região dizem que o Francisco foi um dos corta-bundas. Ou alguém que foi coagido a confessar os crimes e que o verdadeiro corta-bundas está solto por aí. His voice needs to deceive you. My voice just wants to leave you. Tá,
Vamos lá. O desaparecimento da Madeleine McCann, lá no dia 3 de maio de 2007, não só marcou para sempre a família dos McCann, como também eu, você e toda a sociedade. Tanto que até nos dias atuais, mais de 15 anos depois, a gente ainda briga pelas teorias do que pode ter acontecido com a pequena garota. Mas e se eu disser pra vocês que antes mesmo da Madeleine sumir, uma outra criança chamada Rui Pedro também desapareceu nas terras portuguesas? Pois é, esse é o caso de hoje, então eu espero que vocês estejam com os psicológicos mais do que preparados. No dia 4 de março de 1998, por volta de 2 horas da tarde, uma criança de 11 anos chamada Rui Pedro pegou a sua bicicleta e pedalou até o trabalho da sua mãe para que pedisse permissão para ela deixar ele brincar com um amigo dele que também já era um conhecido da família, um cara chamado Afonso, de 22 anos de idade. Pois é, a idade deles era um pouco distinta uma da outra. Como eles já se conheciam, a princípio não teria problema do Afonso brincar com o Rui naquele dia, porém, entretanto, todavia, Maria, a mãe dele, a Filomena, disse que naquele dia não queria que o menino brincasse com o Afonso e que se quisesse brincar, era ali pelo terreno mesmo. E bem que dizem que sentido de mãe nunca erra, porque aquele diálogo foi o último entre o Rui e a Filomena. Porque depois daquilo, o Rui desapareceu e nunca mais foi visto. O sumiço do Rui só foi notado horas depois, quando um professor da escola dele ligou para os seus pais, dizendo que achou estranho o menino não ter comparecido na aula às 5 horas da tarde. E foi aí que a mãe dele se viu em alerta. Quando a família entrou em contato com a polícia, a mãe logo comentou do último pedido que o filho tinha feito naquele dia, que seria brincar com o Afonso, então ele logo foi chamado pela polícia para poder depor e contar o seu lado daquele dia. O Afonso foi na delegacia bastante abalado, o emocional dele estava bem mexido, e por mais que ele dissesse que não sabia onde o Rui estava e que não tinha nada a ver com o desaparecimento, uma frase dele foi o que fez a polícia ficar em alerta. Ele comentou com a polícia que se quisessem encontrar o menino com vida, eles deveriam fechar as fronteiras do país. No final das contas, de cara, os policiais disseram que o Rui deveria ter ficado chateado que a mãe não tinha deixado ele brincar com o Afonso, teria dado uma respirada e logo voltava para casa. Então, nessa altura do campeonato, a polícia portuguesa já estava sendo muito criticada pela demora de começar a investigar o desaparecimento do Rui. E de também não ter captado as pistas tão concretas como eles tinham ali na mão. Por exemplo, a frase em que o Afonso falou. Mais tarde, uma garota de programa chamada Alcina foi até a polícia dizer que tinha visto sim o Rui e com o Afonso e que o homem tinha levado o garoto até o bordel onde ela trabalhava e pagado para ele ter relações sexuais com a mulher, uma criança de 11 anos de idade. Então, opa, agora a polícia viu que realmente precisava focar nesse caso e resolver o que tinha acontecido com o Rui naquele dia. Em setembro daquele mesmo ano, uma operação policial de pornografia infantil conseguiu recuperar mais de 750 vídeos onde tinham mais de 1.000 crianças nele e era um grupo totalmente ilícito. E aí que o Rui Pedro é identificado então pela polícia como uma das crianças que estava nesse grupo dentro desse vídeo. Apesar dessa pista, o paradeiro do Rui Pedro nunca foi resolvido, ele nunca mais apareceu e a polícia crê que ele tenha sido assassinado pelos membros desse grupo que tinham abusado dele em um desses vídeos. O Afonso foi levado a julgamento e condenado a 3 anos de prisão, mas ele acabou saindo quando ele cumpriu só 2/3 da pena. E até hoje, por incrível que pareça, ele não é ligado ao desaparecimento do garoto. A mãe do Rui Pedro até hoje diz que as investigações que a polícia conduziu sobre o filho dela sempre foram feitas de maneira incorreta, que eles nunca ou não quiseram ou se negaram a procurar e enxergar as pistas que estavam bem na frente deles. E é por isso que até hoje a criança nunca mais foi vista.